ela sempre tem comparecido à casa, em virtude de uma notícia, né, que foi veiculada pelos jornais com relação à interdição da escola Domingos Agerame, e também numa reunião feita por um outro vereador, foi colocado que existem outras escolas na mesma situação, né? Mas só foi citada a escola Deolinda Gasparini. Então nós vamos tratar especificamente desse assunto hoje, né? O vereador Renato Zuccolotto tem compromisso daqui a pouco, então só para a gente deixar bem claro qual que é o nosso objetivo, nosso encontro nessa manhã, justamente para que a gente possa esclarecer a população, conhecer, e dentro do que é possível o legislativo também contribuir nesse esforço do município. Então eu gostaria de convidar a secretária para tomar assento à mesa e passar a palavra ao nosso vice-presidente para fazer as suas considerações iniciais, e depois ao Renato Zuccolotto. Vereador Renato. Bom dia a todos. E bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara neste momento. Quero também agradecer a presença de todos vocês que aceitaram o convite para estar aqui nesta reunião. Mas assim, de uma forma carinhosa, quero agradecer a nossa secretária, que sempre que nós procuramos nos dá assistência, as respostas necessárias. Então, seja muito bem-vinda. E é um assunto que preocupa a todos, Até há pouco momento nós conversávamos sobre como está sendo feito todo esse transporte, essa logística, dos alunos, tudo. Então é um assunto assim que realmente a comissão tem que estar junto para somar no momento de dificuldades, de transtornos, Então é isso aí. Bom dia a todos. Bom dia, presidente da Comissão Permanente de Educação, vereadora Glaucia Berenice. Bom dia ao meu colega João Batista, colega de partido, colega de bancada, vice-presidente da comissão. Queria agradecer e cumprimentar a secretária e dizer que, principalmente para a população, que hoje em dia critica muito a atuação do parlamentar, porque hoje o político é vitrine e todos generalizam a atuação do parlamentar, dizer que nós temos muito trabalho e que a gente tem trabalhado para isso, e que a nossa principal função, vereadora Glaucia Berenice, é a fiscalização dos atos do Poder Executivo. E a gente tem feito isso, mas lamentavelmente nós temos muito serviço para fazer e o volume de coisas é muito grande, em razão do que a gente muitas vezes não dá conta. A gente reconhece as dificuldades da secretária, é uma pasta, talvez as duas pastas que deem mais trabalho, educação e saúde, são os dois pontos fulcrais da administração pública, que recebem mais verba, mas em compensação gastam mais verba, A gente sabe que o aporte de verbas para saúde e educação nunca é suficiente, que é um ralo. Quer dizer, quanto mais você coloca, mais necessidade você tem. Quer dizer, você termina incluindo as pessoas na educação, incluindo as pessoas na saúde, e isso faz com que a necessidade de recursos seja ainda maior. Então, o que é necessário é nós gerirmos bem os recursos da educação e da saúde. Ou seja, a eficiência no serviço público é que realmente vai dar uma luz para que as verbas possam ser bem administradas. E a gente tem visto as escolas públicas, algumas delas sem o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiro, algumas interditadas, e a gente tem tido essa preocupação, porque depois que o ladrão entrar, vereadora, depois que o teatro, depois que o Museu Nacional pegou fogo, agora não adianta você querer aportar verba, você querer resolver os problemas, que parte da nossa cultura, da nossa história, já se perdeu. Então eu acho que essa reunião é importante para que a gente possa ter preocupações com o que nós temos hoje, para que amanhã a gente não precisa lamentar ou não precise chorar por aquilo que nós não conseguimos fazer. Por isso eu acho que essa reunião tem uma relevância fundamental no nosso trabalho. Muito obrigado. Bom, secretária, nós tivemos aqui em Ribeirão Preto 8 anos de falta de investimento na educação,
algumas unidades foram construídas, mas as unidades anteriores, elas não passaram por reforma, não passaram por adequação. E apesar, né, de terem sido 8 anos, né, de gestão, o que nós percebemos que foram 8 anos de desvio da pasta que recebe, que tem uma parcela, uma fatia aí do orçamento, né, no mínimo 25%. Nós sabemos que não, historicamente a educação investe muito mais, né, do que 25%, hoje deve estar na faixa dos 27%. Mas infelizmente não houve esse olhar, né, para manutenção, para reforma. E o que a gente tem visto, um caso ou outro de uma criança que se acidenta por um equipamento, por um brinquedo que não foi feito uma manutenção. E uma escola que a gente visita, que a gente percebe condições bem precárias mesmo, né? Precisariam de pequenos reparos, uma manutenção maior, a outra nem tanto. Mas existem situações mais gritantes, né? Nós gostaríamos que a senhora pudesse, a escola Angerami, Domingos Angerami, é crônico desde a sua localização, na beira de uma avenida sem calçada, de grande fluxo de carros, e toda a questão também de rachadura, de esgoto. Acho que era assim a pior imagem, né, que se pode pensar para um gestor, né? Nós gostaríamos de que a senhora pudesse colocar, né, o que a senhora tem feito, o que a senhora tem encontrado, se existem outras escolas, né, porque a população da Vila Virgínia está apreensiva. Nós já estamos em setembro, se a interdição acontecer até o final do ano, né, pelo que temos ouvido, quais são as providências para mitigar, né, esses transtornos com relação às crianças que são atendidas nessa unidade escolar, e outras escolas também que venham a estar na mesma condição, se a senhora puder nos dar esse mapeamento. Tá? Bom dia a todos, obrigada à comissão por esse convite, mas eu acho que a gente também tem que valorizar quando as comissões realmente são parceiras. Acho que desde o problema que nós tivemos com o transporte no começo do semestre, vocês estiveram presentes lá na Secretaria da Educação, ajudando, né, a conversar com a comunidade, com a população, para a gente poder explicar. Então, assim, acho que não faço mais nada que minha obrigação de estar aqui, mas também eu acho importante colocar quando a comissão ela é parceira, ela também está junto, né? Não só para fazer elogios, mas principalmente para apontar não só as necessidades, mas também nos ajudar com soluções. No caso do Domingos Angerami, e a gente não precisa pontuar só o Angerami, a vereadora acabou de falar de 8 anos. Enquanto eu estava na gestão de uma unidade escolar, eu tive a oportunidade de participar de muitas reuniões com todos os gestores de ensino fundamental, principalmente, aonde eles já pontuavam uma série de dificuldades. E aí a gente poderia falar quais eram os grandes gargalos dos diretores: hidráulica e elétrica. São pontos que, quando você solicita uma manutenção, é de alto custo. Então, isso eu já vinha percebendo os meus pares colocando nas reuniões. Quando eu assumi a Secretaria da Educação e eu fui entender esse macro, como que funcionava, quais eram as demandas, como que eram encaminhadas, eu percebia que muitas vezes as pessoas achavam que era uma pintura, que eram aquelas coisas muitas vezes de aparência. E o que nós, diretores, pedíamos eram coisas que às vezes não aparecem para as pessoas, mas é o que faz a diferença para a qualidade, para a segurança. Então, por exemplo, quando você fala, a gente precisa ter uma qualidade boa de aula. Ribeirão Preto é uma cidade quente. Quantos diretores, né, pegaram a sua subvenção e compraram e colocaram ar-condicionado nas escolas? Isso é ótimo, claro, melhora a qualidade. Porém, se você faz isso sem mexer na rede elétrica, isso é um agravante. Então, o que nós estamos fazendo? Elencando, né, tem pelo menos 5 profissionais rodando as escolas municipais para fazer um ranking das escolas que
tem essa maior precariedade e aonde estão as maiores necessidades. Claro, sempre pensando muito nessa parte elétrica e hidráulica. Temos hoje um grande contrato de manutenção que já está em vigor, que já está percorrendo as escolas. Só que ele não tem condição, por exemplo, de fazer a parte elétrica de uma escola toda. Então, escolas de grande porte, como por exemplo Jaime Monteiro de Barros, que é uma escola que tem grandes necessidades, tem uma licitação só para essa escola. Tá, eu até pedi para o Helder dar uma olhada, porque tem a do Jaime Monteiro, já está na Secretaria da Administração, fazendo todo o trâmite legal para que saia a licitação só para essa escola, em função das demandas. O caso do Angerame, o que aconteceu? Nós, desde o começo, já tínhamos algumas conversas, até com a comunidade do bairro, aventando a busca e as condições para a construção da nova sede, da Domingos Angerame. Só que aí teve todos esses percalços e foi interditada a escola já estava nesse processo. O que nós pensamos? Construir. Todo mundo sabe que é em torno de um ano e meio para a gente conseguir colocar uma unidade escolar em pé. O que nós optamos? Separar as crianças naquele momento não era o ideal, porque você perde a questão de identidade, você tem o corpo docente, questão de mães que têm mais que um filho na mesma unidade, talvez tivesse que levar em locais diferentes, enfim. E não resolveríamos um dos problemas que também é o transporte. Ali, em função da avenida, está em reforma, já tinha aquele problema do começo do ano letivo. Então nós falamos, não, vamos buscar um local que possa transferir o Angerame. Por quê? Olha a época do ano. Você levar por um mês e voltar comprometeria não só uma questão de logística, mas de desgaste, mas principalmente a questão pedagógica. Você pega uma criança um mês, leva para uma unidade e traz de volta. O que nós conseguimos? Não, vamos buscar um local que pudesse acolher o Angerame como um todo. E conseguimos, graças a Deus, nós temos uma parceria muito grande com o SESI, né? E aí o Álvaro, de imediato, que é o gestor atual do SESI aqui em Ribeirão, ele se prontificou e falou, não, nós temos a unidade da João Clapp, que está fechada, e a gente poderia já antecipar e vocês estarem usando nessa emergência que vocês estão. Então foi feita essa passagem dos alunos do Angerame. E o que foi muito importante para nós? Primeiro, porque já era uma unidade escolar, então já tinha uma estrutura de escola, né? Então não haveria necessidade de adequações do espaço para receber. Já teria a questão de ter mantido todos os alunos juntos, gestores, professores, para dar continuidade no trabalho. E vimos que era na parte estrutural, não tinha nenhum problema como essa unidade teria. Muitas pessoas falam, mas era melhor você ir lá reformar e trazer as crianças de volta? Eu entendo assim, se nós estamos falando de dinheiro público e, acima de tudo, da segurança e qualidade de educação, é muito melhor eu levar as crianças para uma unidade onde nós não estamos tendo gasto com a unidade em si, de pagar um aluguel, de ter feito qualquer um desse gasto, levarmos para um local onde eu vou conseguir manter a união e construir a nova unidade do Angerame. Por quê? Porque nós já havíamos visto, até por o França, que é da comunidade do bairro, havia sugerido um local para nova construção. Nós fomos ver, o local não era adequado, conseguimos um espaço muito bom que vai minimizar as questões do transporte, a questão de segurança ali daquela região. Então, levamos para o SESI para que possamos construir a nova unidade que o bairro merece. Não adianta a gente gastar um dinheiro numa reforma aonde não resolveríamos todos os problemas. Eu poderia ir lá e ver a parte elétrica, mas eu não ia resolver o problema do transporte, a inadequação, do espaço, que ali não tem um espaço adequado para receber essas crianças. Então, optamos sim em levar para a João Clapp, mantermos nesse espaço até a construção da nova unidade. Muitas pessoas nos perguntaram, o gasto com o transporte. Eu falei assim, isso não é gasto,
né? Não é gasto para nós, até porque no caso de emergência a gente tem a possibilidade de fazer essa contratação. Então fizemos a contratação desse transporte para garantir a ida de todas as crianças do Angerame, não deixa nenhuma criança para trás, não mexemos com as outras unidades que faziam uso do transporte escolar naquela região, porque isso também seria um problema. Eu usar o mesmo transporte daquela região para levar até a João Clapp, não daria tempo, não teríamos como fazer esse deslocamento. Então optamos sim em buscar um contrato para essa região, pensando em manter a qualidade do transporte, o tempo, porque tem uma distância, então a gente tinha que ver a questão do tempo para as crianças chegarem, o retorno, tudo direitinho. Então, o que nós fizemos foi pensar primeiro no que seria melhor para as crianças na questão do ano letivo e também buscar dentro do orçamento da educação se a gente não estava ferindo nenhuma legislação e tendo condição de arcar com esse investimento nesse momento. Eu não posso falar que é um gasto, porque a gente está falando de segurança e garantir a questão até do ano letivo para esses alunos. Conseguimos, num prazo de 4 dias, né, que foi de terça até sexta, fazer todo esse trabalho, e aí aqui peço licença a vocês até para estar fazendo um agradecimento, porque não posso pegar o mérito para a Secretaria da Educação nesse momento. Eu acho que se nós conseguimos fazer essa mudança, foi uma parceria de vários secretários que nos ajudaram nesse momento. Do mesmo jeito que eu agradeço ao Álvaro essa parceria, né? E a professora Simone Loca também havia se colocado à disposição com as escolas do estado, mas aí não teria, a gente teria que diluir os nossos alunos, eu agradeci, mas as secretarias que vieram somar para que a gente conseguisse nesse tempo, para que as crianças não ficassem fora da escola muito tempo, até em função também de reposição de aula, né? Então assim, a gente teve esse cuidado, tivemos que correr, né? Porque foi solicitado pela Justiça, já tinham algumas obras sendo feitas na escola, a própria diretora já tinha feito, mas cumprimos até antes de chegar à nossa mão, porque nós ficamos sabendo até antes do documento, ele não havia chegado até a Secretaria da Educação, e muitas pessoas falaram, vocês estão tomando atitude antes. Sim, porque quando você fica sabendo, não importa se por redes sociais ou pelas falas, eu acho que é importante o órgão público se antecipar, né? Até porque a gente sabia da dificuldade que talvez fosse naquele momento arrumar um espaço que pudéssemos levar os 400 alunos, né? De uma maneira sem ter grandes prejuízos para a unidade escolar. Então, nos antecipamos até o recebimento do documento do órgão judicial. A professora Gláucia também está colocando a questão da Deolinda Gasparini. Tá. Para concluir com relação a Domingos Angerame, o prazo de construção dessa nova escola que vocês veem? Olha, a gente sempre coloca entre 1 ano e meio e 2 é o que eles colocam. A gente conseguiu agora para algumas creches, a empresa colocou um prazo de 10 meses. Eles firmaram uma entrega de 2 unidades em 10 meses. Mas a gente sempre coloca em torno de 1 ano e meio a 2, que é a praxe, né, para entrega de obras. Então, assim, eu estou colocando esse prazo, porque se eu coloco menos, a gente corre o risco realmente de não conseguir fazer. Não era Zucoloto, porque eu ia conseguir mexer em algumas questões estruturais, mas outras não teria como. Então, por exemplo, mesmo que eu mexesse dentro da escola, eu não resolveria a questão do transporte, que ali tem a questão está construindo muitos condomínios ali no entorno. Então, ficar atravessando a avenida, a gente tem a questão do transporte. Então, nós optamos, vamos então resolver, que nem eu costumo falar. Tem esse problema? Vamos pegar esse problema e resolver até o fim. Não adianta eu ter paliativos e o problema permanecer. Então já vamos, porque já era uma escola que estava no ranking de prioridades de pensarmos na construção de uma nova sede. Então o Angerame é uma delas. Só acrescentando nesse mesmo ponto que nós estamos, concordo com a secretária, né? Porque você vai gastar um dinheiro público agora, um investimento rápido, e que em pouco tempo vão surgir outros problemas,
não vai resolver o problema. Então, eu concordo com a sua atitude, eu acho que foi o mais pensado, o correto, né? Agora, uma pergunta assim que eu queria deixar é, e a logística para esse tipo de trabalho? São 400 alunos, né? 400 alunos. Vocês estão recebendo apoio de outras secretarias, Isso. porque não é fácil você colocar 400 alunos dentro de uma comitiva aí de ônibus, né? E transportar os caras. Então, a gente Isso. sabe que o trânsito e, enfim, isso vocês têm então em suporte todo de outras secretarias, Tudo. né? Segurança, tá tudo. Olha, nós conseguimos, quando eu falei das outras secretarias, foi porque a gente tinha que fazer essa mudança da unidade. Nós tínhamos que fazer também a questão, porque a unidade da João Clapp, ela estava fechada desde janeiro. Então, tivemos que entrar com uma equipe de limpeza. Então, assim, a própria equipe do SESI nos ajudou muito. A professora Cristiane está aqui presente, que é uma das coordenadoras do ensino fundamental. Ela esteve junto com a diretora, a Carol, o tempo todo, com a equipe do SESI, dentro do SESI, junto com os outros secretários, né, organizando essa mudança no tempo menor possível e mantendo, né, uma questão de material que nós estamos recebendo, o que a gente vai adequar, a escola é enorme, né, Cris? A Cris até brincava, eu vou vir para cá. Eu falei assim, não, você vai ficar uma escola de sonhos, porque ela tem uma estrutura muito boa. Até convido vocês para ver realmente a conservação do prédio, né? Então isso também nos chamou muita atenção para poder levar, porque se o problema era estrutural, como é que eu vou para um outro local com problemas estruturais, né? Então pelo menos isso, e eu fui no dia, a Cristiane também estava lá, a Silvana, no dia que os alunos chegaram, né? Então assim, eu passei numa sala junto com a diretora e a fala dos alunos era muito importante. Todos estavam lá, né? E todos juntos. Eu acho que isso é importante a gente frisar. Por mais que a gente tenha algumas pessoas que falem, você gastou, você fez. Se for para manter os alunos juntos, a diretora, junto com o seu corpo docente, vale isso. Por quê? Porque a gente manteve a unidade da escola, né? Os pais têm já uma ligação com aqueles professores. Foi pensado, né, também nos alunos com necessidades especiais, o transporte? Tudo, todos os transportes, até uma das ideias que nós estamos esperando, Zucoloto, esse momento acalmar e terminar todos os trâmites com o SESI, porque até a gente gostaria de estar levando para lá, uma das ideias que eu já conversei com a coordenadora de educação especial, é um trabalho voltado aos problemas de aprendizagem, questão da dislexia, do TDAH. Então lá tem um espaço, tem uma localização boa, que daria para a gente também iniciar um trabalho, e a própria escola tem uma demanda. Então a diretora ainda falou, nossa, até para nós seria muito bom, porque nós temos essa demanda. Então a gente está tentando, cada vez que mexe uma pedra na educação, a gente não pode pensar só na unidade, mas tudo que ela pode trazer e agregar nessa mudança, né? Porque assim, aquela unidade não é só a mudança do Angerame de lugar, mas principalmente o que eu posso trazer de bom, o que a gente pode complementar a formação. Então, por exemplo, essa unidade que eles foram, tem um laboratório, né? Então aí a gente olhou e falou, nossa, lá eles não tinham um laboratório, porque na verdade a unidade que o Angerame estava, ela foi sendo adaptada, porque ela era uma escola da zona rural, então ela foi crescendo de uma maneira de puxadinho, isso mesmo, Glaucio. Então agora eles estão numa estrutura escolar mesmo, então isso também é diferente, daí também a necessidade de construir. Eu acho que os alunos merecem uma escola realmente com a característica de ensino fundamental, né? E não com essa questão que foi, talvez, não posso criticar o momento, né, que as pessoas foram fazendo isso, mas é importante, se hoje a gente tem a condição, tem questões orçamentárias que vieram para essa unidade, por que não assumirmos essa responsabilidade nesse momento? E vocês têm conversado com a comunidade? Logo, com relação a esse prazo, né? Toda essa situação que não vai ser resolvida, né, rapidamente, não vai ser uma medida paliativa. Sim. Com certeza a gente olha assim que há males que vêm para bem, né? No sentido assim de ter uma necessidade de resolver um problema crônico e a qualidade também. Eu fico imaginando a carinha das crianças entrando numa escola, né, com essa estrutura, né? Então eu acredito que realmente foi uma coisa que cooperou para o bem, né, dessas crianças, dessas famílias, mas as famílias elas estão recebendo também essa informação. Logo que as crianças, que nós
tomamos essa atitude, foi conversado com a gestão da escola, com a diretora, a coordenadora, a vice, sempre todas muito presentes, né, nessa fase de transição. Então, o que nós tínhamos acordado? Que logo que tivesse tudo organizado, se conversaria com o conselho da escola, com a comunidade, para que eles estivessem sendo informados de tudo que aconteceria com os filhos, né? Porque é importante, então, a direção da escola está tendo esse diálogo, né, com a comunidade, para que eles possam saber o que está acontecendo e quais são os trâmites, porque realmente várias questões foram levantadas. Por que não voltar logo para cá? Então, realmente, talvez para uma pessoa leiga, né, que ela possa falar assim, mas era melhor, é mais próximo de casa, como a própria legislação fala, né, que o seu filho deve estudar no mais próximo de sua residência. Perfeito, mas nesse momento o que nós privilegiamos foi realmente a qualidade do que as crianças iam receber e principalmente, se não houvesse, eu acho que isso tem que ficar claro, se não houvesse a intenção antes do ocorrido da construção da nova sede, talvez hoje eu não pudesse falar isso aqui. Eu teria que falar, gente, a gente vai ter que reformar e logo depois retornarmos. Mas como já tinha no planejamento a construção da nova unidade, então para nós é muito mais tranquilo. E eu entendo que para um pai e para uma mãe, né, e para a comunidade de modo geral, ainda mais aquela região do Ribeirão Verde que está crescendo tanto, saber que vão ganhar uma nova unidade com uma estrutura muito melhor, eu acho que vale a pena esse momento de espera, até porque os meninos estão bem acolhidos. Eu acho que isso é importante. Então, a alimentação foi garantida, o transporte para os professores. Nós havíamos até ficado preocupados se ia dar problema com o deslocamento dos professores, né? Porque não dão aula numa única unidade escolar. Então, isso foi visto, não teve problema. Então, assim, a gente acredita que conseguimos, né, atingir, acho que o melhor possível para aquela unidade escolar, pelo menos nesse momento e num prazo curto. Aonde que é a nova unidade? Olha, infelizmente eu posso mandar para vocês até o local é próximo e vai sair dessa discussão de estar do outro lado da pista, tá? Então volta para o outro lado e aí eu posso mandar o local exato, até a equipe que poderia falar bem do espaço, a nossa equipe de gestão e planejamento não está aqui nesse momento, porque eles estão na Vila Virgínia procurando a unidade 2 do Deolinda, que é um dos tópicos de hoje. Nós temos 2 unidades do Deolinda, né? E aí a unidade 2, ela está muito pequena, não tem condição de ficar. Tínhamos visto uma unidade, mas infelizmente não deu certo a negociação. Hoje está a professora Cláudia, o Diego, que são da gestão e planejamento da educação, com o Francisco, nosso diretor, estão todos indo ver uma unidade que a gente quer passar, o Deolinda 2, e além de conseguirmos passar, se der tudo certo, conseguimos até aumentar o número de vagas. Então, temos essa, aí, por isso que ele não está aqui, ele poderia dar o espaço exato para vocês, mas o que eu sei é que num local muito melhor, que já minimiza uma série de problemas que nós temos ali na região. Perdão por estar voltando, né? Uma outra pergunta no assunto anterior ainda. É a questão, secretário, uma pergunta que algumas pessoas têm feito, essa situação. A construção dessa nova escola, vamos dizer assim, será feita no mesmo terreno? Questão de licitação, de mão de obra, de início de obra, de prazos previsto, isso está já acertado, licitação, tudo? Como está isso? O terreno já está certo, qual será, agora inicia-se todos os prazos, os trâmites legais da construção de uma nova unidade. Então, por isso que eu estou falando em torno de 1 ano e meio, no máximo 2, que é toda a obra, a gente coloca, né, em torno disso. Então, a gente tem essa previsão. Uma parte orçamentária, que seria uma das grandes preocupações, a questão de verba, uma boa parte do dinheiro nós já temos. Então, por isso que a gente consegue entrar para a questão de licitação e estar falando tranquilamente com relação a essa unidade. Nossa. Então, não é uma questão que nós vamos correr para buscar verba. Nós já temos para iniciar. É por isso que já estava em discussão a construção da nova unidade. Tá? Fica bem claro também, sim, né, nesse nosso bate-papo, que a sociedade entenda isso não como
gasto, né? Como foi bem colocado, isso é um investimento. Educação não se discute, né? É sempre um investimento. E, né, graças a Deus aí que teve esse espaço, né, para receber as crianças do Ribeirão Preto com tranquilidade. Então que a população também participasse com essa visão. Não está sendo gasto, pelo contrário, está sendo um investimento no futuro da nossa cidade, né, o acolhimento a essas crianças. Então aí, parabéns pelo trabalho de vocês, né, pela rapidez que vocês agiram aí. Eu acho importante, vocês que são vereadores, que estão aí na política há tanto tempo, vocês melhor do que qualquer outra pessoa sabe como que as coisas são geridas, né? E que o que para muitos às vezes é só questão de uma vaga, quando ele briga, para nós são anos e anos de não investimento da forma correta do dinheiro público. Então, quando você fala, não é uma vaga que você está buscando, foram escolas que não foram construídas, né? E isso demora, que nem quando o vereador pergunta, quando vocês querem saber quanto tempo, né? Se obras já tivessem sido iniciadas em anos anteriores, claro que hoje os impactos seriam outros. Não que a gente não estaria aqui discutindo necessidade de mais escolas, mas talvez não teríamos esse agravante do momento. Por exemplo, a questão do Angerame, ela não é de 1 ano, não são de 2 anos, são muitos anos, né? Então, assim, acabou culminando que estamos na gestão e tivemos que tomar a decisão rapidamente, mas que já poderia ter sido iniciado um processo ou de mudança da unidade ou de construção, isso poderia. Mas vou pegar as falas do prefeito. Já foi, já foi. Agora nós temos que fazer diferente. Então, o problema surgiu, corremos atrás para resolver da menor maneira possível. O que estamos fazendo agora? Elencando. Às vezes as pessoas pedem um tempo, que às vezes esquecem que a gente, o público tem muito isso, né? Que a gente tem esses trâmites para percorrer, para que a gente não infrinja nenhuma legislação. Então, várias escolas vão passar por mudança. E eu acho que é importante as pessoas saberem que a educação, a Secretaria de Educação, ela tem que assumir os maiores gastos, né? E é isso que é o nosso papel hoje. Então, é buscar o que é. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu estive na escola Nelson Machado semana passada, e conversando com a diretora, lá tem uma demanda muito grande. E aí eu falei com ela, Laide, eu faço essa parte aqui, o que você dá conta de fazer? Ela falou, deixa aqui que essa parte da quadra eu consigo fazer com a minha subvenção. Então eu acho também que é esse diálogo, né? O que cabe à secretaria, que é onde tem a maior verba, o que cabe ao gestor da unidade escolar, e eu acho que às vezes a gente esquece da responsabilidade social. O que as outras pessoas podem ser parceiros? Isso não é omissão do órgão público, mas é quanto que nós podemos trabalhar com a comunidade do bairro. Eu posso falar isso porque, enquanto na gestão de uma unidade escolar, quando fui fazer uma série de coisas para os meus alunos, se não fosse contar com a parceria da sociedade civil, muitas coisas eu não teria feito, não por omissão do órgão público, mas porque eu precisava de rapidez, né? Eram questões pontuais, e eu acho que quando vale a pena, quando você participa dos processos, você se torna membro, e aí você também divide a responsabilidade. Eu acho que muitas vezes o que falta é a divisão de responsabilidades. O órgão público tem a sua, mas quando eu participo enquanto cidadão, eu também tenho responsabilidade. E eu falo muito isso. Então, por exemplo, você quer trazer benefícios para as escolas, coloquem os alunos como responsáveis também, porque eles não vão deixar o outro destruir. Exatamente. Eles vão querer que aquela escola continue bonita, eles vão tomar conta daquela árvore que foi plantada. Por quê? Porque não é para eles, pode ser para um irmão, para um primo, e aquela escola, sempre eu falo, aquela escola foi minha, eu estudei ali, eu tenho que ter orgulho. Então esse apoderamento de todos que compõem uma unidade é muito importante. Então é a divisão da responsabilidade do público com a comunidade, com as famílias. É o que eu falo, não é só para falar do pedagógico, mas o quanto que eu participo da construção daquela comunidade. E a escola faz parte da comunidade. Se eu tenho problema de segurança numa unidade escolar, se eu tenho a comunidade do meu lado, ela também olha, né? Ela também faz parte, porque o meu neto estuda ali, o meu filho, como que vocês estão fazendo isso? Né? O que é que está acontecendo? Porque
discutir violência, segurança nas escolas, isso não é uma coisa só da educação, é de todo mundo que usufrui daquele espaço. Até eu gostaria de... Eu sou assim, a minha forma de pensar é essa, não só, hoje o assunto aqui é a pauta da educação, mas seja em qualquer instituição. Nós temos que, a comunidade civil ela tem que realmente participar. Hoje, como o assunto, a pauta é a educação, eu sempre falo, os portões, as portas da escola, com toda a segurança, é claro, e com todo o trabalho de vocês, porque um diretor, ele não cuida só da parte pedagógica, ele tem que pensar em todas na estrutura. Eu sempre defendo isso, que os pais, professoras, os pais, os avós, a família tem que participar desse momento, do espaço geográfico, prédio mesmo de vocês e da questão pedagógica. Eu deixo aqui essa fala porque eu defendo muito isso e acredito muito isso. A família, a sociedade tem que vir participar. Não é só ir lá levar o filho no portão e pronto, resolver o problema. Não é isso. Isso é uma obrigação, é lei, né? Nós temos isso na Constituição, o Brasil, nosso país, dá essa segurança e cobra isso da família que realmente matricule seu filho, que acompanhe e tudo mais. Mas não é só isso, né? A família tem que vir, mas participar junto nessa questão que foi muito bem colocada. Eu vejo assim que a educação de Ribeirão, não sei, porque a gente vai lendo o que as pessoas vão colocando e nem sempre tudo isso é tão verdade, né? Isso nem tudo que você lê ou escuta é verdade. Então, Glaucio, você me perdoe se eu estiver entrando no horário errado, mas vou fazer uma pergunta aqui, talvez porque o assunto aí é segurança, é construção e tudo mais. Esses dias foi falado aqui em Ribeirão Preto, através da imprensa, tal, que nós temos 109 escolas municipais, e que dentro da escola, desse número de 109 escolas, eles apontam que só 7 delas estão com a licença do Corpo de Bombeiro, que estão tudo isso, e que então nós temos aí mais quantos? 102, é isso? 102 escolas, se não me engano, com problemas para ser resolvidos, que não são poucos, né? Isso é verdade? Procede? É verdade? Infelizmente, João, isso é uma realidade que eu tenho até aqui o nome das escolas, né? A Andréia, que é a nossa responsável pela parte financeira, ela que está com a responsabilidade desse AVCB. Já conversamos também com a Secretaria de Planejamento, porque também nós temos que ver o seguinte, existe uma planta e que, em função dos puxadinhos, como disse a vereadora Glaucia, houveram alterações dessas plantas. Então, até para que nós consigamos todos os AVCBs para a rede, nós temos que fazer novas plantas, porque senão não vão ser aprovados. Então, estamos correndo atrás, já foi separado uma parte de orçamento, até para que a gente consiga fazer essa regulamentação. Então, realmente, infelizmente, esse é um dado triste, né? Que é da rede, então a gente não vai realmente dizer que não tem aqui o nome das escolas, mas graças a Deus a gente pode dizer que estamos correndo atrás, e aí até pontua onde estão os grandes problemas. As unidades que serão construídas já sairão com toda a documentação em ordem, mas muitas dessas unidades que foram sofrendo essas adequações, por exemplo, o Angerame nunca conseguiria. Né? Então, acho que a gente pode citar a própria unidade em discussão aqui. Então, só que para que vocês saibam, já está sendo encaminhado. Obrigado. De nada, imagina. Vocês estão com um engenheiro lá na secretaria? Porque eu tive discutindo esse tema com a ex-secretária e não tinha, ela me falou que não tinha engenheiro, né, no quadro, né, de pessoal da educação, e poderia se usar, né, alguém da Secretaria de Planejamento, um técnico para colaborar, mas depois ela me disse que tinha um engenheiro, que foi contratado um engenheiro, né? É isso mesmo? Na verdade é assim, Glaucia, o organograma, que aí nós estamos falando do organograma da Secretaria, não contempla alguns profissionais, que quando você começa a trabalhar na secretaria, você vai falando, nossa, mas eu precisava de tal profissional, nossa, mas me faz falta alguns profissionais. Só que não está no organograma, não tem no nosso estatuto para poder chamar. Então, essa equipe de gestão e planejamento que nós criamos esse ano, eles fizeram uma proposta para nós de um novo organograma para a Secretaria da Educação, que vai ser apresentado, porque não é só colocar, queremos esse profissional ou aquele, mas
o novo desenho dessa Secretaria da Educação, as funções, por que eles estão sendo chamados. Então, nós criamos um novo organograma para que pudéssemos contemplar, porque realmente nos faz falta. Porque não adianta eu ter um profissional que não pode ficar assinando por obras, né? Então, isso é muito complicado. Então, por exemplo, para que eu tenha, vamos imaginar, projetos novos para creche, vamos pegar creche ou ensino fundamental, que fosse da prefeitura e não do governo federal, do FNDE ou do FDE, eu teria que ter uma equipe de projetistas que fizesse todo esse trabalho. Aí eu dependo, sim, da Secretaria de Planejamento e que, ainda bem que é bem próximo a nós, é uma escada que nos separa, e uma equipe que realmente nos ajuda muito, a equipe do planejamento, para acelerar alguns processos, porque nós não temos esses profissionais, e isso fica difícil para a gente ter que possa assinar projetos e estar ali facilitando. O que a gente tem são profissionais que muitas vezes vêm somar a secretaria e que tem na sua formação, né? Então, por exemplo, nós temos administrativos que são de carreira e que são formados, por exemplo, em direito, né? E que aí, claro, com o seu conhecimento pode muitas vezes nos ajudar, mas nós não podemos chegar e contratar e falar que temos um engenheiro dentro da educação que trabalhe com essa função única e exclusiva. Acho que a senhora pode contar com a nossa colaboração, no sentido até de fazer uma indicação, sim, né, ao prefeito, porque nós precisamos de ter engenheiros elétricos para manutenção dessas escolas, sim, né, engenheiros hidráulicos, não sei se tem a mesma formação, mas nós precisamos de ter dentro desse know-how de eu descobri que o elétrico ele é bem específico. Quando você conversa com o pessoal da Civil, eles sempre colocam que essa especificidade da engenharia elétrica é fundamental. Então nós vamos, né, nós nos dispomos aí, os vereadores concordam, né, de fazer essa indicação, porque dentro do quadro de pessoal ainda tem uma visão muito conservadora, né, de só do quadro do magistério, né, e na verdade existem outros saberes que são necessários e aí fica inviabilizado. Né? Até se você pensar, anos atrás, nós falaríamos de um formato de escola, de desenho, de planta. Hoje, a gente já pensa numa escola que seja sustentável, que tenha um outro enfoque de projeto. Então, se eu não tenho esses profissionais, então, por exemplo, uma planta que vem do FNDE para mim, ela é quadrada, 180 vagas, fim. Se eu não tenho pessoas discutindo, pensando em novos projetos, que nem hoje o pessoal pensa muito. Flexibilidade, se essa unidade precisar se tornar um outro tipo de unidade para um outro trabalho, quer dizer, você tem que já ter uma arquitetura com essa visão de futuro, né? Então, realmente, a educação, ela não pode ter só os professores. A base, claro, é a educação, com todos os seus profissionais. Mas hoje, por exemplo, uma questão de orientação, né? Então, por exemplo, nós temos uma demanda do jurídico, do MP, muito grande. E que nós somos da educação, muitas vezes não temos a mesma leitura ou não temos a mesma interpretação. Eu brinco que até o vocabulário da área de direito é muito específico. Então, é importante nós termos também esse olhar dos profissionais do direito, né? Por exemplo, temos a questão de sindicância. Quer dizer, se hoje vocês entrarem na Secretaria da Educação, a minha equipe de gestão e planejamento são pessoas que têm um olhar de administração, que tiveram que aprender um sistema de Ministério de Educação, todo o sistema que envolve captação de verbas, obras, mobiliário, quer dizer, não dá mais para você pensar num profissional fechado na sua área de formação. Até essa visão e essa forma de pensar no todo é importante. Não dá para você ficar fechado. Engenharia não, é um engenheiro que pensa educação. É um administrador que tem um olhar de educação e que, principalmente, consiga trabalhar em equipe, Glaucio. Eu acho que um dos diferenciais hoje que a gente está buscando muito na educação é, primeiro, autonomia dos setores, né? Deixar com que cada área possa caminhar, mas que os departamentos tenham esse diálogo. Não dá para eu ser da supervisão e não conversar com liminares, não conversar com transporte. Por quê? Porque é uma equipe, é uma rede de educação que não dá para trabalhar isoladamente mais. Uhum. A senhora falou da escola Jaime Monteiro. Isso. Né? Então,
pelo que deu para entender, já existe um mapeamento dessas escolas que estão em situação mais crítica. Tem. A senhora julga importante apresentar ou não? Pode criar um alarme? Não, eu acho que assim, o que nós estamos fazendo, Glaucia, é o quê? É um olhar, porque não adianta eu ter o dinheiro, abrir uma licitação, por exemplo, vamos fazer reformas. Tá, mas qual é o critério de reforma? Claro que se você perguntar para vários diretores, por exemplo, eu tenho duas aqui. Uma era do Virgílio Salata, a outra do Júlio Voltarelli. Com certeza, cada uma delas vai falar da necessidade da sua unidade escolar. Então, o que nós fizemos? Chamamos uma equipe que é lá da Secretaria da Administração, a Cíntia, junto com a sua equipe e a Secretaria da Educação, começaram a ir para as unidades para fazer um olhar técnico e pedagógico, para elencar quais são as escolas e os seus riscos para que a gente entre com as reformas e todas as adequações. Porque senão, às vezes pergunta só para nós da educação, nós temos um olhar. Vou dar um exemplo. A Silvana estava numa unidade escolar com essa equipe e que tem um engenheiro junto. Todo mundo olhando, achando tudo perfeito na unidade. Primeira coisa que o engenheiro elétrico faz, ele abre o quadro de energia. Ele vê se está fechado, ele olha como que está. Então, assim, é diferente o olhar técnico, né? Então, hoje tem, e aí eu posso me comprometer com a comissão, a hora que estiver pronto, todo esse ranking, enviar para vocês, até porque vai vir assim, quais são as reais necessidades? Às vezes, que nem o pessoal fala, mas eu preciso da roçada na minha escola. Isso é importante. Mas eu tenho, às vezes, que nem nós falamos, a parte elétrica, a hidráulica, um telhado que está caindo, que é mais importante. Não que a roçada não seja. Já tem até licitação para isso. Mas eu tenho que ter elencado por um corpo técnico, realmente, o que é que cada unidade precisa. Porque aí demanda mais dinheiro, vai vir da educação e não do gestor da unidade. Mas eu me comprometo com vocês. Aí nós vamos precisar dispensar o Renato, que ele já tinha avisado. Só vou fugir um pouco da... Você quer fazer alguma consideração? Eu só queria agradecer a secretária, agradecer os meus companheiros de comissão e dizer que é muito importante que a gente possa esclarecer, né, e ficar mais feliz ainda, Glaucia, com essa visão, né, multidisciplinar que tem a nossa secretária. Eu tenho um curso de pós-graduação em Direito Educacional. E é muito engraçado que eu, do Direito, fazendo pós-graduação com as pessoas que são da área pedagógica. E elas falavam assim, mas eu fiz a sindicância, e aí nós expulsamos o aluno, e aí o juiz mandou reintegrar. Ah, mas você fez o processo disciplinar, você ouviu as testemunhas, você... Então, eu acho que essa integração, né, entre as áreas de conhecimento, elas são fundamentais para que a gente possa efetivamente construir um sistema de ensino, né, que hoje não se concebe mais áreas de conhecimento que sejam isoladas, né? Então, como eu sou professor, na faculdade eu fui querer fazer uma especialização nessa área. E é muito gostoso, porque você termina interagindo com as pessoas, e aí as professoras, as supervisoras de ensino falam, mas tem que fazer assim? Tem que fazer assim, porque se não tiver o devido processo legal, né, o contraditório, a ampla defesa, o juiz certamente vai mandar, mas eu mandei ele embora, ele fez isso, e o juiz mandou ele voltar para a escola, né? Então, essa área de integração do conhecimento é muito importante. Eu fico feliz de saber que a administração se preocupa com essas questões pontuais. Eu agradeço muito e me desculpo por ter que sair antes de terminar a nossa reunião. Muito obrigado. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta, até mesmo porque a sociedade pode estar assim, a comissão de educação está preocupada só com a construção, né, e com o conhecimento e tal. Então não é o assunto de pauta hoje, até só para a pergunta básica, não precisaria nem aprofundar o assunto basicamente para que nós temos conteúdo, mas é uma preocupação que nós estávamos reunidos esse dia falando sobre educação em Ribeirão Preto e uma pessoa levantou essa questão. Aí eu falei, uma oportunidade, a gente faz essa pergunta e vamos ver, que provavelmente deve estar estudando. A questão é sobre conhecimento, então ficou uma pergunta naquela reunião. A Secretaria hoje está preocupada, está buscando alguma forma de melhorar a pontuação de Ribeirão Preto no IDEB? João, eu acho importante essa discussão. Já tem esse discussão. início, né? Sexta-feira eu participei de um programa
e onde estavam 2 representantes do Ministério da Educação. E do jeito que haviam pessoas aqui de Ribeirão Preto, também falando tema geral educação. Eu acho muito importante falar do IDEB, só que muitas vezes as pessoas veem o número pelo número, né? Você constrói resultados, né? O resultado, ele não acontece da noite para o dia. Se nós estamos falando que tivemos anos sem investimento em parte estrutural, nós também tivemos ausência na questão de formação, né? E assim, não dá para jogar única e exclusivamente a responsabilidade ou nos docentes ou nos alunos. Eu acho que a gente sofre reflexo de anos, né, de ausência de investimento nos seres humanos que estão dentro das escolas. Então, eu não posso chegar aqui e falar que eu quero que o IDEB de Ribeirão suba para 9. Eu quero que as crianças tenham condição humana, primeiro, de desenvolver o pedagógico. Porque eu não posso pedir para o outro aquilo que ele não tem para dar. Então, eu primeiro tenho que ter estrutura emocional. Eu preciso estar bem enquanto pessoa. Então, quem está com problema, quem passa fome, quem tem uma série de problemas extra-escola, como é que eu peço para ele entender muito bem de português, matemática, história, geografia? Se eu tenho uma série de problemas, como hoje a gente enfrenta na educação, né? Então, por exemplo, ausência de professores, não é fácil, entendeu? Claro que isso vai refletir, né? Então, eu entendo que discutir o IDEB de Ribeirão Preto é olhar primeiro para a pessoa. O que a pessoa, o que essa criança precisa para que ela atinja esses objetivos. Porque o IDEB, se eu ficar pensando no IDEB pelo IDEB, é um ranking e que vai falar, oh, olha que secretaria boa, olha que... Não. É mais, é o que significa isso para a educação daquela criança. O quanto que reflete. E ter um IDEB, que muitas vezes ainda não é o ideal de algumas unidades, não é chegar e fazer um olhar crítico e negativo, mas é um olhar que hoje a equipe da educação de secretaria, junto com o CAF, o Centro de Formação, o que esses grupos estão fazendo? Eles estão buscando a leitura dessa avaliação. O que é que a gente precisa melhorar? Não adianta falar que a matemática caiu e que o português subiu, ou que o ensino fundamental 2 diminuiu o número e o fundamental 1 melhorou. Eu acho que a questão não é numérica, mas é entender aonde que nós temos que fazer o investimento na formação dos professores. O que falta? O que a gente precisa levar para esses professores? Está faltando o quê? É formação? Não. É estrutura na escola? Aonde que se localiza o problema de termos o melhor IDEB? Por exemplo, você falou anteriormente, e eu estava lembrando, todo mundo bate muito na questão de gestão democrática. Bonito o termo. Só que para que eu tenha tudo isso, essa gestão democrática, não é só a eleição de um bom diretor. E nem quer dizer que porque ele foi eleito, ele vai ser o melhor, né? Mas é entender que eu tenho que fazer a comunidade trabalhar bem. Então, é uma rede trabalhando bem para construir resultados. E não é a minha escola. É a minha escola dentro de um contexto maior. Então, por exemplo, se o Júlio Voltarelli subiu tanto no IDEB, vamos conversar com o Júlio Voltarelli? Eu já sei que a escola Júlio Voltarelli teve um trabalho com projetos que chamou o corpo docente junto com a gestão e eles fizeram uma proposta de unidade diferente. Essa é a proposta do Júlio Voltarelli. Pode ser replicada? Pode. Mas, geralmente, o que a gente tem que entender é que cada unidade tem a sua realidade. E esse gestor, com o seu corpo docente, com a comunidade, tem que construir estruturas para elevar aquela escola. Não porque a outra tem um IDEB de 7 e a minha não tem, a minha tem 5. Mas se eu for de 5 para 5.2, mas foi uma construção coletiva, tem que ter o mérito tão quanto quem foi para 7.4. Entendeu? Então, eu acho que esse olhar precisa ser discutido. Temos sim que melhorar, porque merecemos e temos condição. Mas, principalmente, pensar quem é o aluno que Ribeirão quer. Porque a hora que eu responder qual é o aluno que eu quero, eu estou respondendo qual é o cidadão que Ribeirão vai ter no futuro. Eu acho que isso é importante, né? A construção está na escola.
E aí vai refletir lá fora, porque ele vai ser um profissional, ele vai ser um pai de família, uma mãe de família. Então, é um olhar muito maior de educação, que parte desse número. Mas o que esse número representa, não para a unidade, mas para Ribeirão Preto como um todo. Então, eu encerro a minha participação, sim. Então, eu agradeço a resposta, porque eu acredito que a matemática, ela dá o norte, ela dá a direção onde precisa ser melhorado, sim. É por isso que ela existe e eu acredito nisso. Mas a sua colocação eu acho que completa, porque não é só ter bons professores, bons métodos desenvolvidos e tudo mais, existe aquilo que eu já falei lá atrás, a participação geral, o contexto aí tem que ser todo, né, uma participação bem da sociedade juntos para construir. Então eu acredito que é esse olhar que vocês estão tendo, que não adianta só pensar, né, para que os números cresçam, tem que ser feito um outro trabalho que durante muito tempo, pelo que a gente entende, ficou um pouco a desejar. Houveram trabalhos que foram mostrando ao longo do tempo. Então, eu entendo que educação, às vezes, demora muito. Então, eu sempre venho falando que vai fazer 1 ano que eu estou na secretaria. Eu acredito que nós não vamos estar aqui para ver os resultados, mas o importante é ter participado, ter contribuído para as mudanças na educação, porque vai levar um tempo, até porque tem coisas que são culturais, né? Então, estamos num momento, acho que não é nem de Ribeirão, é nacional, né? De discussões, de mudanças, de questionamentos, e isso chega até a nossa cidade. E eu acho que é importante a gente ter esse olhar sempre. A educação está dentro de um contexto maior, sofre reflexo de todos os lados. E eu faço uma conclusão da seguinte forma: quando nós falamos em Ribeirão Preto, nós não podemos ter um olhar tão limitado. Nós temos que pensar numa nação, no Brasil, né? O que nós queremos amanhã? Os nossos netos, nossos filhos, nossos netos, a nossa futura geração, é nós que estamos construindo isso, né? E eu também defendo a ideia de que se as nossas instituições não estiverem fortalecidas, o nosso país não vai andar, não vai quebrar. As instituições que dão a base para a nação prosperar e crescer. E não poderíamos deixar e pontuar qual é a melhor, qual é a principal, mas vamos colocar assim de uma forma: a educação é a base, né, para construir as outras instituições. Então eu penso como a secretária, nós não devemos pensar só no meu município. Que país que eu quero? Qual a nação? O que será dos nossos netos futuros? O que eles terão? O que nós plantamos para eles? O que nós construímos? Então, eu termino dizendo isso, concluir com esse mesmo pensamento teu. Vamos construir um país mais forte, vamos fortalecer nossas instituições, sim, aqui como município, mas pensando de uma forma macro, Estado, nação e mundo, né? Muito obrigado. Eu só queria fazer uma última pergunta. A senhora falou da questão da formação, né, do investimento no profissional, que eu acho que é fundamental, dentro do tripé, né, é uma das bases fundamentais para dar resposta aí à questão da melhoria nos índices, não só de IDEB, né, mas eu acho que do processo mesmo de ensino-aprendizagem, eu acho que a formação é fundamental. O CAF foi criado agora, Sim. Agora. O CAF ele já vinha sendo... Falou, mas eu não... O CAF, que é o Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores, ele começou a ser discutido ano passado e ele realmente nasce em 2018. É formado por professores da rede municipal, todos. Eu sou meia... Centro de Acompanhamento, Avaliação e Formação. Acompanhamento, avaliação e formação. São professores da rede municipal. A estrutura, eu vou desenhar mais ou menos. Na Casa da Ciência? Está hoje na Casa da Ciência, né? Eles têm a responsabilidade de trabalhar a formação dos docentes. Lá tem uma equipe que, por exemplo, quando eu falei a questão da leitura dos dados do IDEB, essa equipe faz em parceria com a Secretaria da Educação. Então, lá eles organizam os TDCs também. Hoje nós temos uma plataforma iniciada de formação para os professores, mas entendam que não foi gasto, porque isso faz parte até da EJA Online,
essa plataforma ela é alimentada e trabalhada pelos próprios professores do CAAF, né? Então, assim, são professores das diversas áreas, tanto de SEI, EMEI, ensino fundamental, história, geografia, todos os segmentos estão lá discutindo junto com as lideranças, né, que seria avaliação, aprendizagem, currículo, discutindo a BNCC, trazendo palestras. Então, realmente é um centro voltado para a formação dos professores, que hoje a gente busca até uma formalização dessa equipe, porque ela iniciou agora, né, e realmente foram professores da rede municipal que tem um trabalho que foi reconhecido, foi visto por vários segmentos como pessoas que realmente faziam a diferença e que podiam compor esse grande grupo e que está caminhando. E eu gostaria de deixar claro que uma das coisas que eu acho muito importante, tanto do CAAF quanto da equipe que hoje está na educação, Glaucio, é que é uma equipe que se repensa o tempo inteiro, né? Nós não temos respostas fechadas, mas nós temos um olhar que sempre se diz na educação, né? A avaliação constante da prática docente. Nós fazemos isso constantemente. Por isso que o CAAF tem esse ano para se estruturar, se organizar, as demandas que ele vem ouvindo até da rede. Olha, precisa melhorar isso, precisa diminuir, por exemplo, a questão de deslocamento. Eles estão indo para as escolas. Então, é um trabalho bem amplo e que eu acho que tem tudo, e acredito piamente nessa equipe, né, que está lá e que se debruça sobre educação e como melhorar a educação e o que podem contribuir para os seus pares, porque é para o próprio professor da rede. Então, acho que é muito importante, acho que valeria a pena, se vocês quisessem conhecer, conversar com essa equipe, eu acho que eles já têm um trabalho muito bom sendo desenvolvido e que valeria a pena vocês conhecerem, sabe, chamar as lideranças, chamar a Marisa, que foi gestora durante muitos anos da Maria Inês Lopes, é quem está à frente do CAAF. Eu acho que é uma equipe que valeria a pena vocês conhecerem, porque realmente tem se dedicado muito. E às vezes as pessoas, né, eu vou aproveitar o espaço e estou valorizando essa equipe, porque às vezes as pessoas esquecem de valorizar e fazem muitas críticas do porquê dos nomes. Eu acho que não é o porquê do nome, mas é o trabalho que desenvolve, né? Quem sabe em outros momentos a gente pode ampliar essa equipe, pode haver trocas, claro, mas o importante é o que essa equipe está fazendo, né? Então, eu acho muito importante, eu coloco o CAAF à disposição de vocês, posso falar isso em nome da equipe, porque eles são muito abertos ao diálogo o tempo todo. A senhora secretária, muito obrigada pela sua participação. Eu acredito que a população nos acompanhou, né? Teve esclarecimentos, né? Tem norte no trabalho, né? Tem isso é importante, tranquiliza, né? Os pais, os alunos, agradecer também a técnica aqui acompanhando, né? Sempre dando esse apoio, o vereador João Batista e os assessores que estiveram presentes, continuam aqui ainda acompanhando essa reunião, e dizer que esse é o nosso papel, né? A gente está aqui para fiscalizar, mas também nesse papel de fiscalizar a gente vai apresentando, as demandas que são apresentadas, e já saímos aqui com pelo menos 2 desafios, né? Apoiá-los no sentido da criação desse cargo, né? De manutenção específica, uma formação específica do conhecimento da engenharia e na área do direito. Então, a gente tem às vezes tem uma gestão tem uma gestão que se preocupa. A gestão está preocupada, né, em dar essa fundamentação, em trabalhar. Aí vem uma outra gestão e pensa diferente, não tem um profissional, né? Então é importante consolidar essas conquistas e nós estamos aqui com esse desafio de já amanhã, na sessão da Câmara, de apresentar essa indicação para o prefeito. Tá. Eu agradeço então a participação de todos, o Elson também está nos assessorando aqui, e declaro encerrada essa reunião da Comissão Especial, Comissão de Educação. Obrigada.